Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos em mais uma aula exclusiva aqui para o grupo do WhatsApp do Universo Plantado. Nessa aula a gente vai falar sobre implicações fisiológicas para a fotossíntese. Em especial, o que a gente vai ver é como a folha influencia a fotossíntese, que aspectos da folha são importantes para regular a fotossíntese. Olha só, lá no Physioplant Master, até esse momento, onde a gente vai falar sobre aspectos fisiológicos da fotossíntese, a gente via e trabalhava a fotossíntese no cloroplasto, na célula, tá? Pensando mais na célula de maneira geral, tá? Nos processos celulares. Agora, pessoal, a partir desse momento no curso, a gente fala sobre esses aspectos mais ecofisiológicos, ou seja, essa interação da planta com o ambiente e como isso se dá. E aí, como nós vamos falar de folha, né? Quando a gente pensa em folha como algo que regula, além de uma série de outras coisas, a fotossíntese, também a gente pode pensar em uma série de outras formas pelas quais a fotossíntese é controlada, tá? Não só aquelas três formas principais que ela poderia ser controlado, né? Pela atividade da rubisco, pela regeneração da ribulose 1,5-bifosfato, ou ainda pela disponibilidade da triose fosfato, tá? Então, olha só, vejam essa figura, né, e vejam a importância da gente entender esses processos, tá? Pessoal, do total de energia solar que chega para a folha, menos de 5% ou 5% é usado para síntese de carboidrato, que é a energia que a planta vai utilizar, beleza? Ou que ela vai armazenar. O que acontece com os outros 95%? 50% dessa luz é perdido porque não é absorvido pela planta, ou seja, o comprimento de onda não é absorvido pela planta. Outros 15% são perdidos por reflexão e transmissão, ou seja, a planta ela reflete com um comprimento de onda maior, tá? Outros 10% são perdidos na forma de dissipação de calor. 20% dessa energia luminosa que chega é utilizado para manter o metabolismo ativo da planta, né, para manutenção de processos vitais para a planta, né, para manter todo o sistema, e somente 5% é utilizado para síntese de carboidrato, beleza? E aí vocês vejam que a gente precisa tentar tornar os processos na planta o mais eficiente possíveis, porque a gente está falando só de 5%, tá? E óbvio que existem dinâmicas que alteram essas características. Por exemplo, o formato das células epidérmicas, e aí vocês vão lembrar que as células epidérmicas são aquelas que ficam na superfície da folha, né? Aqui no caso são essas que estão em branca aqui, né? Transparentes, porque elas são de fato transparentes, né? E elas já são transparentes justamente para que haja uma facilidade da luz de entrar nos parênquimas, né? Que é onde aí sim tem clorofila, tem cloroplasto e é onde vai ocorrer a fotossíntese, tá? A gente tem também os tricomas atuando nessa relação, tá? Então vejam que o que essa figura está nos mostrando? Está nos mostrando que chega a luz aqui e quando chega aqui, essa luz ela vai pegar diferentes caminhos, tá? E esses diferentes caminhos eles vão ser alternados conforme, primeiro, a forma, o formato das células epidérmicas, se ela é côncava, se ela é recôncava, enfim, diversos formatos que essas células elas podem assumir, né, côncava, convexa, e também com a presença de tricomas. Veja que o tricoma ele acaba alterando a direção desses fótons, tá? Então vejam, as células epidérmicas convexas, né, elas fazem um tipo de afunilamento dessa luz, né? Então vejam aqui, ó. A luz está chegando em várias direções aqui, só que ela afunila tudo para uma direção, tá? Essas células elas são mais comuns de ocorrerem em plantas herbáceas e mais ainda em espécies tropicais que crescem em subbosques, tá? Onde a quantidade de luz que chega ela é menor, então essa é uma forma dela concentrar essa energia de luz, tá? Essa energia luminosa. Então, o primeiro aspecto que altera isso é o formato da célula epidérmica. Depois da epiderme, né, como
a gente vê aqui, ó, a gente tem epiderme, e embaixo a gente tem as células mesofílicas, né, onde a gente tem o parênquima palissádico aqui e o lacunoso ou esponjoso aqui embaixo, tá? Essas são células, né, as do parênquima palissádico, que ficam dispostas em paralelo aqui, e as do parênquima esponjoso, elas são muito mais irregulares, né, tem formas irregulares e tem espaços aéreos aqui no meio, tá? E aí você pode se perguntar qual é a razão de ter mais ou menos dessas células, né? E a gente vai ver isso em seguida, mas a principal razão é que ocorre algo que a gente chama de efeito peneira, tá? Esses fótons, pessoal, que eles vão passando aqui, alguns atingem as clorofilas e outros não. E aí vai formando o que a gente chama de efeito peneira, tá? Alguns fótons eles chegam aqui no início e já param aqui porque que chegaram a um cloroplasto, enfim, né? Outros não, outros passam pelos espaços vazios das células e não atingem o cloroplasto já logo ali no início, tá? Então, quando você coloca mais camadas, você está aumentando a chance de que esses fótons, a passarem por esse efeito peneira, eles atinjam os cloroplastos e fiquem ali, tá? Porque, obviamente, não tem como as células se disporem dessa forma aqui e colocarem cloroplastos alinhados para formar uma barreira, né? Não tem como isso acontecer. Então, eventualmente, vai acontecer de esse fóton passar pelas células e muitas vezes chegar até ao parênquima esponjoso, tá? E aí, ocorrendo esse efeito peneira, né, onde a luz vai passar por esses espaços gasosos, e também pelos vacúolos centrais, né? E aí a gente já está falando aqui do parênquima esponjoso, né? Ela não vai ser absorvida e vai acabar indo cada vez mais para o interior da folha. Quando ela chegar no parênquima esponjoso, né, que é esse parênquima onde as células são mais irregulares, que tem esses espaços gasosos aqui, o que acontece é que, ao contrário do que acontecia antes aqui no parênquima palissádico, que essas células têm um formato regular e quando a luz bate aqui em algo, ela é retransmitida numa mesma direção, né? Aqui não, como as células são todas com formatos irregulares, esses fótons, quando eles baterem aqui, eles vão para direções aleatórias. Tá? E indo em direções aleatórias, eles acabam aumentando a chance desses fótons não passarem diretamente pela folha, tá? Ou seja, vai bater aqui, vai voltar para cá, vai chegar aqui, pode ser que seja absorvido em algum cloroplasto, tá? Pode bater aqui, pode eventualmente até voltar para cá. Então, de forma aleatória, por uma refração, esses fótons vão sendo redistribuídos na folha e vão facilitando ou aumentando a eficiência desse processo. Então, essa é uma outra forma da planta ajustar em termos de luz, tá? Ajustar a folha em termos de luz. Em ambientes áridos, as plantas elas ainda tendem a utilizar outros mecanismos que vão reduzir a absorção da luz, tá? Porque, obviamente, ambientes áridos vão ter muito pouco sombreamento, tem bastante luz, muitas vezes tem a areia, né, na superfície do solo, e a areia reflete bastante a luz, né? Então, ela usa estratégias como ter bastante tricomas, produzir glândulas salinas, produzir mais cera epicuticular, e isso tudo vai levar a uma redução na absorção de luz de até mais ou menos 60%, e também isso tudo vai também auxiliar a planta a reduzir a perda de água, certo? Se a gente pensar na planta como um todo, a gente vai ter diferentes quantidades de luz chegando, tá? Então vejam aqui as folhas do ápice, por exemplo. Essas folhas do ápice, elas recebem muito mais luz solar do que essas folhas que estão aqui embaixo do dossel, né? Ou seja, essas folhas aqui de baixo, elas estão muito mais sombreadas. E isso faz com que essas folhas, pessoal, elas estejam respondendo ao ambiente de maneira diferente. E não só a quantidade de luz que chega aqui nessa região de baixo, ela muda, mas também o comprimento de onda dessa luz que chega ali embaixo, ela é diferente, ela tende a ter muito menos energia do que essa luz que chega aqui em cima, porque boa parte do que chega aqui embaixo é o que foi refletido daqui de cima, tá? Chegou de forma mais difusa, geralmente mais tendendo ao vermelho distante. Isso vai fazer com que as folhas de diferentes partes da planta
elas tenham morfologias e fisiologia totalmente diferentes e que vão sempre atuar, né, no sentido de aumentar a eficiência de captura de luz. A exceção, obviamente, daquelas plantas que eu acabei de mencionar de sistemas semiáridos, tá? Como resultado, pessoal, muito pouca luz do espectro visível ou fotossintético vai passar dessa região aqui e chegar próxima ao solo. E caso chegue ao solo, né, pode significar que algo no manejo da cultura não está tão adequado assim. Pode ser que, por exemplo, não fechou as entrelinhas bem, né? Então, o espaçamento às vezes não foi adequado, né? Ou entre linhas ou entre plantas. E aí, obviamente, a gente está falando de um dossel já estabelecido, né? Porque quando está no início, obviamente, do estabelecimento da cultura, a entrelinha não vai estar fechada e, obviamente, vai ter luz chegando no solo, tá? Um outro aspecto importante na regulação da fotossíntese pelas folhas é o ângulo foliar. Então vejam aqui diferentes cultivares de milho, né, ou híbridos de milho, que têm diferentes disposição aqui do ângulo das folhas inseridas no colmo, né? Olha só, esse tipo de mecanismo aqui ele é extremamente importante também para a característica de absorção de luz, tá? Então vejam que esse tipo de sistema aqui, esse tipo de ângulo, ele favorece muito mais a absorção de luz do que esse tipo de angulação aqui, tá? E muitas espécies conseguem regular esse ângulo foliar durante o dia, certo? E aí, pessoal, via de regra, nos horários mais quentes do dia ou com maior incidência de luz, né, as folhas de cima do dossel, elas tendem a ficar menos perpendiculares à luz, né, do que as de baixo do dossel, ou seja, essas folhas aqui de cima, elas tendem a evitar um pouco a luz, né, principalmente nos horários mais quentes do dia, ali meio-dia, 1 hora da tarde, e isso favorece até em certa medida essa luz chegar nas folhas mais de baixo do dossel, tá? Olha só, algumas espécies elas ajustam a posição das folhas, como eu falei, né, para elas ficarem mais perpendicular ou mais paralelas aos fótons, né, conforme a exposição da luz. E em fabáceas existe uma estrutura chamada pulvino, que é quem justamente reconhece a posição do sol e ajusta as folhas para uma orientação solar mais apropriada, tá? E isso ocorre normalmente por meio de mudanças no potencial osmótico, ou seja, no turgor das folhas, tá? Também, um outro termo bastante utilizado é o heliotropismo, ou seja, o tropismo em relação ao Sol, e aí o maior exemplo, né, de planta heliotrópica é o girassol, tá? E aí, em relação ao tropismo, ela pode ser diaheliotrópica, ou seja, ela aumenta a incidência do Sol, ela vai fazer um movimento para aumentar a incidência de luz solar nela, ou ela pode ser também paraheliotrópica, tá? Que tende a reduzir a incidência de luz solar. Algumas espécies podem ter os dois comportamentos na mesma planta. Por exemplo, no caso da soja, ela tem um comportamento diaheliotrópico quando ela está bem hidratada e bem nutrida, e paraheliotrópica quando ela está passando por falta de água, tá? E aí usa isso como uma estratégia não só para evitar estresse por luminosidade, mas também para diminuir a perda de água, tá? E por fim, pessoal, em relação às mudanças que podem ocorrer nas folhas, né, em termos de adaptação, né, a gente tem o processo de aclimatação, que basicamente são processos que vão levar a planta, entre aspas, né, bem entre aspas, a se acostumar, seja com a presença de luz, com a ausência de luz, enfim, há uma série de fatores ambientais, né, climáticos que as plantas podem enfrentar, tá? Então a gente pode definir a aclimatação como sendo o conjunto de mudanças bioquímicas e morfológicas em resposta ao ambiente. E ela ocorre, pessoal, tanto em folhas novas quanto em folhas velhas. Obviamente que a extensão com qual essas adaptações elas ocorrem, essas aclimatações ocorrem, vai ser diferente entre folha nova e folha velha, mas ambas conseguem fazer, tá? E esse termo, né, de
esse termo aqui, plasticidade, né, ele descreve o quão aclimatável é um indivíduo, né, ou seja, uma espécie, uma cultivar, a uma determinada condição ambiental. Então imaginem a seguinte situação: em uma floresta, né, uma mata nativa, existem plantas que não são pioneiras, tá? Ou seja, elas primeiro têm que crescer no subbosque, ali mais sombreado, embaixo de outras plantas, para depois de um determinado momento elas passarem para cima no dossel, né? Então a planta essa que ela não é pioneira, ela tá acostumada com uma situação onde ela tem pouca luz, porque ela tá no subbosque, né? E aí, de repente, ela passa para uma condição onde ela tem sol pleno depois que ela ultrapassa essas outras plantas. Então precisa haver um mecanismo de aclimatação para que essas folhas que estão acostumadas com a sombra, elas não sejam altamente impactadas pela exposição ao sol que vai ter depois que elas forem para atingidas pelo sol depois que passar desse subbosque, tá? E aí, pessoal, o fato de uma planta não sobreviver a essa transferência, né, do escuro para a luz, ou de uma região de subbosque para uma região de sol pleno, não significa que ela vai ser fraca ou inferior, significa apenas que dentro de um processo evolutivo, essa espécie se especializou mais para ambiente mais ensolarado ou mais para ambiente mais sombreado, certo? Olha só, um dos tipos de mudança que ocorre em folhas de sol, em comparação com folhas de sombra, né, como vocês veem aqui, é a mudança na espessura aqui ou no tamanho do parênquima palissádico. Então, olhem aqui as folhas de sol em comparação com as folhas de sombra, né? O parênquima palissádico e o esponjoso são muito maiores em folhas de sol em comparação com folhas de sombra, tá? E isso justamente tem a ver com aquela questão de toda aquela luz chegando em folhas de sol, né? E elas vão passando pelas células e muitas vezes elas não atingem o cloroplasto logo em seguida e elas vão penetrando para dentro da folha, tá? Então, se você tiver uma folha muito fina em termos de parênquima palissádico esponjoso ou muito delgada, você vai perder muito dessa luz e não vai aproveitar todo aquele potencial de utilizar essa energia para fazer uma energia química, né, para converter essa energia luminosa em energia química, tá? Então, além disso, né, as folhas de sol, então elas têm parênquimas maiores, como eu acabei de falar. As folhas de sombra, ela tem maior quantidade de clorofila por centro de reação, tá? E isso acontece, pessoal, porque justamente tem pouca luz chegando em folhas de sombra, então elas compensam colocando mais clorofila no centro de reação para tentar absorver mais luz. E também elas tendem a ter, essas folhas de sombra, maior concentração de clorofila B do que A, tá? Talvez vocês lembrem que a clorofila B ela absorve mais próximo do espectro do vermelho distante do que a clorofila A, tá? E aí no subbosque a gente tem mais vermelho distante. As folhas do sol, por outro lado, elas investem mais em rubisco, justamente porque a parte da luz elas já tiveram toda essa aclimatação com maior parênquima, né? Então elas conseguem ter maior energia luminosa para trabalhar, elas precisam investir mais em rubisco para tocar a parte da fase bioquímica da fotossíntese, tá? Visto que essa parte da luz com a fotossíntese, ela produz o NADPH e o ATP que vão ser usados na fase bioquímica, tá? E algumas espécies também fazem mudanças em relação ao fotossistema 2 e fotossistema 1 para ajustar os balanços entre eles. Certo? Essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre a importância da folha para a fotossíntese, tá? E se você quiser aprender mais sobre fisiologia vegetal, entra para a lista de espera, tá? Do curso Fisioplant Master, que deve ser lançado logo. Estou trabalhando incessantemente para gravar as aulas da melhor forma possível para vocês, tá bom? Entra aí nesse QR Code e bota seu nome lá na lista de espera. Até mais!